Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast, que hoje conta com a presença de um grande publicitário que é empresário, host do podcast Talks by Léo e tem apenas 4 leões de Cannes. Eu estou falando de Léo Cuba. Meu querido. Rodrigo, obrigado. Muitíssimo obrigado por você estar aqui. Um grande prazer te receber aqui no Rodricast. Cara, se apresenta para a audiência, conta um pouco da sua história pra gente. Primeiro, né, 2 amigos queridos passaram por aqui, o Marcelo Toledo e o Bruno Maravilhoso, outro Marcelo é meu maravilhoso. sócio num negócio, o Bruno é uma pessoa que eu admiro muito, sou cliente dele na Corleone, inclusive. Que legal. Então eu falei, cara, já tá mais do que validado, né? Maravilha, isso é muito Social bom. proof, né, essas coisas todas. Essa é uma boa prova social. Com você aqui agora, mais prova social ainda. Agora você traz o Joe Rogan. Joe, já falei com o Léo. Com o Léo? Talks by Léo? Yes, let's go. Você sabe que teve uma época que eu mandei uns e-mails frios, assim, tentando ver se ele fazia uma live comigo, óbvio, né? Na maior tentar. ingenuidade, né? Tem que Mas tentar. a gente vai na cara de pau, né? Tem. O que a cara de pau já construiu na sua vida? Putz, cara, é engraçado, né? Porque eu vim de uma carreira que tinha tudo para ir para o mundo corporativo e exatas, né? Eu era um moleque que gostava de programar computador. Ah, você gostava de programar também. Com 12 anos de idade, eu ganhei um Apple II do meu pai, que é engenheiro. E aí a minha diversão de início de adolescência era programar em Basic meu Apple II, né? Eu já criei vários softwares quando era jovem, né? E eu achava que ia montar uma software house, né? E fui para engenharia, estudei engenharia elétrica na Poli. E numa época que eu fui calouro do Paulo Veras, que veio a fundar 99. Sim, O Romero, que fundou o Buscapé, foi meu calouro. Então, uma safra boa, né? De uma pessoas. época um pouquinho antes da internet comercial começar, em 95. Tá. Então, quem quiser faz contas aí de tempo e idade. E daí, eu comecei a empreender nessa época na faculdade com um amigo da Poli e um amigo que fazia engenharia na FEI. Ou seja, você nunca foi CLT. Eu nunca fui CLT. Cara, Eu fui que estagiário brilho. de uma empresa de engenharia enquanto eu estava na faculdade. E, no paralelo, o meu primeiro CNPJ de 97. Uau. A Ou gente tá seja, falando já de começou empreendedorismo serial, né? empreendedorismo. Então, minha primeira empresa foi uma empresa de software e rede para empresas de engenharia e arquitetura. Sim. E depois de lá para cá foram 5 ou 6 negócios. E o que você aprendeu nessa jornada toda? Eu fiz uma piada aqui que eu faço em quase todos os episódios. Eu vou falar, o cara para ganhar corpo na vida, o homem ou a mulher, precisa de um chifre e de uma falência. Né? Cara, como é essa experiência? Eu brinco que empreender no Brasil é um eterno episódio de Largados e Pelados. Sim. Você pode acordar e ter a Naja do seu lado, um tigre, você não sabe o que vai acontecer. Como é essa experiência de empreender no Brasil para você e qual o segmento que você mais gostou ou gosta? O que eu mais gosto é o agora. E o agora a gente pode falar ao longo da nossa conversa aqui, né? Mas eu acho que quem empreende hoje, você tem muito mais recurso, né? Sim. Empreender hoje não é igual a empreender 20 anos atrás, Sem 25 dúvida. anos atrás, né? Que você tinha menos recurso, menos conteúdo, era menos sexy empreender, né? Então, quando eu montei meus primeiros negócios, foi muito na cara e na coragem e na tentativa e erro. Sim. Né? Então, eu tive, por exemplo, uma startup em 2002 que eu, com meus sócios na época, a gente criou uma das primeiras tecnologias de voz sobre IP do Brasil. Que legal. Né? Então, numa época, 2002, foi quando as operadoras de VoIP estavam crescendo, tanto no B2C como no B2B. Meu irmão, que é engenheiro elétrico, trabalhou na Nortel, Então, no Brasil. você tinha duas coisas, 2 fenômenos acontecendo, né? Era uma maturidade de internet banda larga no Sim. B2C, o B2B tentando ir para o VoIP para você ter economia de ligação eu lembro telefônica dessa e tudo época. mais, né? E muita operadora surgindo no B2B. Então você vinha aquelas caixinhas vendendo para comutar para VoIP, né? Você liga seu telefone e tudo mais. Sim. As caixinhas ATAs, que a gente chamava na época, né? Então, eu e 2 sócios, um que era engenheiro de código de baixo nível da Embratel e o outro que era de software, né? A gente criou uma startup. E essa startup, a gente criou uma das primeiras plataformas de VoIP corporativo do Brasil. Então, era uma suíte de PABX IPs para corporativo, SIP servers para operadora ligar pontos de presença, né? Sim. E um gateway multiprotocolo. Então, essa suíte, tunada para as linhas telefônicas brasileiras, veio antes de Nortel, Avaya, Cisco lançarem soluções corporativas no Brasil. Sim. Então, qual foi o desafio? Era uma startup com 15 pessoas na época, Então. que derivou da minha empresa de serviços de software da época, só que a gente começou a queimar dinheiro para fazer esse produto acontecer.
Sim, E chegou alto uma hora- investimento. E a gente não tinha venture capital, não conseguiu captar investidor. Que era tudo muito virgão nessa época. E aí a gente começou a validar o produto em várias empresas. O Magalu fez uma prova de conceito e tudo mais. O produto estava muito bom. Só que o que a gente descobriu depois de gastar muito dinheiro? Que nenhuma empresa enterprise, que era o foco do nosso público, compraria uma solução de telecom de uma startup pequena. Então Sim. você não ia colocar sua missão crítica, que é a telefonia, numa empresa, uma startup de 15 pessoas, Sim, né? sim. Então a gente viu, cara, a gente vai quebrar. Então a gente começou a pegar dinheiro emprestado no banco, começou a Alavancar a empresa. cartão de crédito. Cara, a gente ficou à beira da morte até um momento que um ex-colega de faculdade de um dos meus sócios, ele é dono, sócio de uma multinacional telecom de automação de call center. Que Tá fazia bom. o call center de muitas empresas de cobrança, como Casas Bahia e tudo mais, e eles precisavam fazer o sistema de call center deles poder operar na internet, em VoIP. E a nossa tecnologia estava pronta para isso, era só ele implementar. Embarcou. Então a gente vendeu, então a gente conseguiu fazer o exit, então a gente quase faliu. Já tinha oficial de justiça batendo na minha porta, de verdade. Duro. É. Duro. Eu gosto de ouvir essas histórias porque as pessoas, hoje, que você falou, empreender não era sexy. Hoje existe uma glamorização do que é ser empreendedor. Sim. Por conta das redes sociais. Sim. E essa história que você está contando são histórias reais. É. Né? Porque quem vai pro lado do empreendedorismo mesmo passa por essas histórias em Exato. algum momento. Então é muito importante trazer sempre essa questão porque é o mundo real. É. E aí vocês conseguiram vender A a gente empresa? vendeu em 2006, começou em 2002, vendeu em 2006, a gente recuperou o prejuízo, a gente pagou as dívidas e colocou um dinheiro no bolso ainda. Então, a gente conseguiu... Essa foi uma história bem interessante que, foi um período que eu acordava de madrugada suando frio por 6 meses. Sim. Tinha crise de pânico Sim. e tudo Quantos mais. anos você tinha? Cara, tinha 31, mais ou menos. Escaldado no aço. Ah. Né? E quando, cara, daí como que veio o marketing, né? Porque as suas empresas hoje são orientadas para... A intersecção de tecnologia, marketing e comunicação. Legal. Quais as empresas que você tem hoje? Então vamos lá. Quais os setores que você atua O hoje? meu primeiro negócio mais importante é a Incuba, que é uma agência de marketing, Tá bom. uma agência de publicidade focada no que a gente chama do middle market publicitário, né? Que são as empresas muitas vezes multinacionais, Sim. mas que não são os maiores anunciantes do Brasil. Não são os maiores orçamentos. Isso, mas está falando na faixa de 5 a 10 milhões de anos de investimento Sim. e a gente monta times dedicados, squads e tal para operar a verba de comunicação dessas marcas, que Tá. normalmente querem que uma agência toque em toda a verba publicitária digital delas. Sim. Tá. Você faz só o digital. Só o digital, 80% digital, 20% off. Tá. Então a gente compra TV, compra out of home também. Tá. Quando a marca é um pouco menor, mas nessa faixa de investimento, a gente vira a agência principal comprando tudo para Sim, eles. Né? sim. Então a gente faz todo o planejamento estratégico de comunicação e executa canais, conteúdo, influência e tudo mais. Né? Então a gente vai desde topo de funil até performance, CRM, dados e tudo mais. Legal. E aí você tem essa agência como principal e Isso. quais são os outros negócios que Então, você tem? no paralelo, a partir de 2009 para 10, eu comecei a produzir conteúdo. E um dos canais e um dos formatos que eu comecei a produzir em 2010 foi podcast. Sim. Né? Então, 2010. 2010. Estamos em 2024, gente. Então, o Man the Arena, que foi citado por Endeavor, The Next Web, Forbes, como um dos top 5 podcasts sobre empreendedorismo da América Latina na época, Sim. era eu e o Miguel Cavalcante, que é do mercado agro, né? Mas que a gente se conheceu num mastermind de empreendedores na época. Pessoal, sempre falo, participem de grupos empresariais. Exato, porque é aquela coisa do empreendedor, e quem tá aqui sabe, a gente é muito solitário, Totalmente. né? A tomada de decisão é muito solitária muitas vezes, por mais que você possa ter sócio, colaboradores e diferente. tudo mais, tem coisa que é difícil de trocar. Então, em Exato. grupos de mastermind é muito bom para Se isso. troca. Né? São muito bons para isso. Sim. Então eu comecei a fazer o podcast no fundo da Incuba, da minha agência naquela época, né, que era uma casinha, logo no começo da Incuba, com câmera Sony simples. Eu e o Miguel falando sobre notícias de tecnologia da semana. Que legal, cara. Copiando o que o Dignation fazia, Tá que era o bom. podcast do Kevin Rose. Sim. Né? Então a gente olhava isso como referência. O Joe Rogan nem tinha começado ainda. O Joe Rogan começou, se não me engano, em setembro ou outubro de 2010 ou 11, né? Então a gente começou a fazer esse formato e no terceiro ou quarto episódio a gente começou a chamar convidados para bater papo com a gente das notícias da semana. Então naquela época a gente chamou Christian Barbosa, que é o maior especialista do Brasil em gestão de tempo e produtividade, que é amigo nosso da época. Sim. A gente chamou o Eric Santos, que fundou a RD Station, antes dele fundar a RD Station. Antes dele fundar.
Então ele veio. Eu lembro que eu e o Eric a gente foi tomar. Porque o Eric tinha uma produtora de aplicativos mobile quando começou a surgir as App Stores no final dos anos 2000. Né? Então, quando o iPhone surgiu em 2007, não tinha App Store, não tinha aplicativo, né? Era só os embarcados nativos. E ele tinha, quando começou a ter de SMS marketing das empresas mobile e começou a ter produção de aplicativo, ele teve uma produtora e era meu fornecedor da minha agência. Legal. Então, quando tinha campanha com a Ambev e tudo mais, ele fazia os aplicativos, né? E numa vez a gente estava tomando um café no Shopping Morumbi, e ele falou, cara, eu tô vendo o que a HubSpot está fazendo nos Estados Unidos, isso em 2010. E estou pensando em fazer uma coisa parecida no Brasil, uma suíte de automação de marketing digital, que viria a ser a RD Station, resultados digitais. Eu falei, cara, acho que não vai dar certo, cara. No Brasil, 2010, a pequena empresa fazendo automação de marketing, é o sobrinho que pilota pro comerciante. Acho que ele estava certo, porque ele vendeu por 1,8 bi para TOTUS em 2021. Exato. Né? Acho legal o que você está falando, e a gente estava conversando aqui no off, gente, que hoje ele traz toda essa experiência do expertise do enterprise, das grandes empresas, essa sofisticação tecnológica e de dados. E hoje, gente, para gerenciar bem um Instagram, você precisa de um nível técnico elevado. Sim. Né? E a gente vê hoje muita gente ainda muito perdida, muita gente vendendo umas facilidades que a gente que é mais técnico sabe que não funcionam. Né? Então, vendendo areia no deserto, Exato. como a gente disse. Cara, o que você acha que mudou na rede social para o empreendedor? Falar de pequenos empreendedores. O que você acha que mudou dos últimos 3 anos para cá? A gente podia falar de multiplataforma. Sim. Omnichannel, galera. Falar de Instagram, TikTok e YouTube. Tá, eu acho que assim, né, é muito nítido a questão da necessidade de construção de autoridade profissional através de conteúdo. Acho que esse é o ponto de partida. Ponto de partida, né? sim. E daí você vai para canais. Então, onde que a audiência está? Né? Então, você vai para a audiência do seu público-alvo. Exato. Eu falo, putz, define bem o seu público-alvo, o ICP que a gente estava falando. Exato. E daí, acho que as pessoas, elas começam com um equívoco de achar, putz, conteúdo profissional, eu vou pro LinkedIn. Claro que vai, mas não só. Né? Porque você acha que o TikTok ou o Instagram é uma coisa mais informal, pessoal e tudo mais. E não é. Né? Então é sobre você entender seu repertório, né? Sobre canais e formatos. Sim. E daí é o desafio das pessoas. Né? Entender o formato que elas podem passar o repertório delas. Exato. Né? Que era um pouco do que a gente estava falando antes de começar a gravar. Né? Eu falo bastante que o conteúdo, de alguma maneira, ele muda pouco. O que muda muito é a maneira de apresentação do conteúdo. Exato. Se você vai colocar como que você faz o vídeo, se é um vídeo com celular, se é um vídeo... Gente, e eu falo que em marketing nenhuma certeza existe, existem testes. A pessoa fala, eu não acho nada, eu gosto de ver os dados. Sim. Né? E até chegar nesse momento, não é todo mundo que vai ter esse apetite que a gente tem, essa curiosidade que a gente tem de analisar, de sentar, de estudar, de ver gráfico, de entender variantes e testes e tal. E aí a gente viu o mercado inundado com profissionais que prestam serviços de agência ou de estratégia e tudo mais. Como que você vê o mercado hoje? A grande publicidade está sofrendo muito por causa do digital. Sim. Porque você tem os próprios geradores de conteúdo. Sim. E as marcas estão começando cada vez a usar isso. E, gente, isso vai para IA daqui a pouco. Você vai ter o influenciador avatar. Sim. Certo? E você tem o mercado médio, que eu acho que está muito perdido. E você tem o mercado de baixo, que é o mercado desse pequeno empreendedor que começou a ser atendido por agências, mas que tende a não conseguir ter resultado. Eu acho que... O que você acha disso? Começando de baixo para cima, eu acho que esse pequeno, eles começaram a virar clientes de agências que não foram feitas para isso. Sim. E tentaram criar uma oferta, mas tentando encaixar numa esteira de tipo de entrega que não se adapta, porque é multidisciplinar e orientado a growth. Né? Então, como é que você constrói marketing de conteúdo para gerar autoridade para indivíduos com uma cabeça de cientista de dados? Exato. Esse é o ponto. Você tem que ter, desde a noção de formato e da estética e da parte criativa, mas você tem que saber ler dado e saber como que você evolui em cima disso. E quase ninguém sabe fazer isso. Exato. Isso é um fato. Você falou uma verdade que poucas pessoas sabem fazer isso bem. Algumas pessoas fazem muito bem nichado. E eu falo que essa rede social desse pequeno empreendedor, ela é personalíssima. Sim. Porque ela é relação conteudista à audiência. Se a pessoa não está ali na ponta navegando o barco, ela jamais sabe o que está acontecendo. E uma agência não consegue traduzir você, sim, fica personalíssimo, para uma audiência que te segue. Nem eu,
que sou um cara com várias expertises, você idem, Sim. né? E você falou uma coisa que eu achei brilhante aqui. Todo mundo tem repertório além daquilo que já faz profissionalmente. Sim. E a rede social pede isso. E uma agência dificilmente vai conseguir trazer isso. Então Sim. eu vejo as pessoas hoje buscando outras alternativas. E aí é estudar, Exato. ser mentorado, ter cursos, ter não sei o quê. Eu falo que mentor tem que ter mentor. Sim. Né? Então é uma escola de aprendizado porque todo mundo está aprendendo. Sim. E muda muito o mato rápido. tá muito alto, né? Então tem muita Olha, oportunidade. Acorda, o mato tá alto. O mato tá muito alto. Cara, quantas vezes você deve ver isso direto, né? Você olha pro feed de Instagram de um grande executivo que tá na mídia e fala, cara, esse conteúdo não tá conectando. Você Não vê tá. aquelas fotos pasteurizadas da pessoa, foto de PR, com uma frase que não diz nada. Que não diz nada. claramente, É conteúdo? claramente foi um social media freela que contratado pelo executivo, que fez aquele post no Canva, entendeu? Que não diz nada e é sem alma, entendeu? Léo, eu faço a primeira pergunta para as pessoas. Eu abro o Instagram delas com elas e falo, qual desses posts aqui você encaminharia para alguém? É. Aí a pessoa fica me olhando. Ah, mas o meu conteúdo é meu, mas vamos lá. Qual desses posts aqui você encaminharia para alguém? Acabou. Não preciso mais dizer que a estratégia não está Você bem não bolada. consumiria seu próprio conteúdo se fosse do outro. Exatamente. E eu vejo uma guerra de ego entre os profissionais. Uhum. Principalmente de setores. O setor de saúde está muito presente na rede social, foi muito beneficiado na pandemia. Nesse sentido, ninguém foi beneficiado na pandemia, mas acho que as pessoas entenderam o que eu quis dizer. Houve um crescimento de alguns segmentos e a saúde estética foi um deles que bombou. E fica uma guerra e está tudo muito parecido. E faltando o quê? Personalidade. Exato. Quem tem personalidade, cresce. E aí eu queria te perguntar aqui, aproveitar que você está aqui, né? A gente vai estar fazendo quase que um curso aqui. Cara, como construir a autoridade de uma pessoa que é uma profissional que a empresa está 100% associada com a cara dela? Ah, eu acho que aí não tem uma fórmula, mas começa com essa questão de você entender quais pautas você consegue extrair através do seu repertório que te torna único, né? Qual é a sua combinação que te difere dos outros profissionais do seu segmento, Sim. né? E daí se você imprime isso de uma forma muito pessoal, sabendo brincar com os formatos e tendo consistência e não tendo pressa, Consistência é a palavra-chave. eu acho que é uma questão de tempo se você achar seu formato, seu público e você for tunando isso à medida do tempo, né? Eu falo que eu gosto de usar um quadrante de conteúdo que é identidade, repertório pessoal, Sim. hobbies, o que você gosta, seus valores, como você vê a vida, seu conteúdo técnico daquilo que você faz. Uhum. Um conteúdo que é de prova social, mas ligado ao sucesso que você tem por ser o profissional que você é e o que você promove de bem-estar para as pessoas que consomem seus produtos e serviços. Uhum. Resultados pessoais e para os outros. E entretenimento. Porque a rede social é sobre entretenimento. Sim. Primariamente. Sim. Né? Só que o entretenimento eu falo, gente, não é dancinha. Pode dançar, não tem problema. Eu não proíbo ninguém de nada. Eu falo que pode tudo na rede social. Só que o resultado vem. Sim. A gente não sabe qual. Né? Então, assim, na parte de entretenimento, são coisas com interação. Uhum. Gamificação da sua rede social. Uhum. Isso é bastante difícil de fazer. Sim. Né? Ainda mais para profissionais que são muito técnicos no segmento que não... Como é que você busca engajamento, Como, né? Exato. Isso aqui é para o engajamento. Uhum. Eu acho que os dois primeiros, né? Engajamento é a pessoa vem, se identifica com você, Sim. descobre o que você faz e vê os resultados que você pratica. Sim. Originação, identificação, reconhecimento. E aí, isso com frequência em qualquer plataforma, é o segredo da plataforma entender que o seu conteúdo é relevante para uma audiência, que depois você pode expandir com N técnicas, né, de mídia paga e tudo mais, com lookalikes e tal, mas ele expande a amplitude do seu conteúdo organicamente. Sim. Né? Porque se você é só um emissor e não tem a recíproca do engajamento, Sim. você vai depender sempre, né, de mídia paga e outras estratégias. Né? Eu fiquei 2 anos só fazendo mídia paga. Uhum. E óbvio que a gente vai vendo o custo do anúncio subir, porque é leilão. Sim. Cada vez mais gente entrando na plataforma vai ficando, naturalmente mais caro. Gente, a gente mora em São Paulo, que é uma capital, eu presto serviços, muitos deles são presenciais. É caro anunciar, vai ficando cada vez mais caro. E aí a gente entrou com estratégias de conteúdo orgânico. Uhum. E aí, falando tecnicamente, eu vou até explicar,
A frequência de pedido de proposta aumentou e a conversão aumentou, apoiado no orgânico. E o podcast, ele entra na tua flywheel, na tua equação, como um elemento de construção de consideração e autoridade orgânica também. Né? Exato. Apesar de eu não falar de temas sobre fotos. As pessoas falam, por que você não faz um podcast sobre foto? Sim. Eu falo, eu adoro foto, mas eu gosto de falar sobre business. Porque eu vim do mercado executivo. E aí a pessoa te conhece, depois ela se aprofunda e depois ela descobre o que você tem a vender, né? Exatamente. Então, eu falo que a chave principal é como atrair atenção. E o contraste funciona muito. Sim. Né? Até que ponto você acha que os profissionais devem se arriscar na rede social? Porque existe uma linha tênue que se você é igual a todo mundo, você jamais vai se destacar. É o contraste que vai te trazer. E aí contraste vale tudo. Você estava falando aqui, uma qualidade audiovisual, uma coisa que combine com você, não ficar o conteúdo pasteurizado, igual de todo mundo, tudo com cara de social media. Como que você trabalha o contraste sofrendo menos risco? É igual o banco, eu quero ganhar muito dinheiro e sofrer mais com pouco risco. É possível? Cara, eu acho que não, eu acho que é possível, sim. Eu acho que quanto mais autêntico e quanto mais você descobrir qual formato você se sente confortável sendo autêntico, sim, e tendo a consciência que a gente já falou, é a saída. Porque eu acho que a primeira barreira, e você deve ver isso nos trabalhos com os executivos que você também faz, você deve ver que a primeira barreira é a barreira do cara achar que ele se mostrar na rede social e fazer uma selfie, por exemplo. Nossa, eu fiz um corte sobre isso esses dias. Qual é o maior erro da rede social? Achar que por postar selfies você é um criador de conteúdo. Exato. Você é um ególatra. Exato. Então, é descobrir qual formato que ele vai conseguir ser autêntico, passando uma verdade e que ele se sinta confortável. Porque senão ele não vai ter frequência, né? Então, e depois a pessoa vai, com a frequência, ela vai descobrindo o horizonte vai abrindo de novas possibilidades. Por exemplo, no meu podcast, eu tinha uma certa barreira de colocar frases mais agressivas nas minhas thumbs e nos meus títulos. Eu já fui assim. E aí eu fiz uma gravação esses dias, a Dani só ficava assim. Eu falava, vai dar bom, fica tranquilo. Aí depois você coloca o pezinho, opa, não deu ruim, não fui cancelado, né? Então, beleza, agora eu tô... Aí você vai se acostumando e você incorpora aquilo, né? E aí você sabe, é o que eu falo, gente, dá pra você jogar competitivamente de maneira segura. Sim. Esportes radicais, você pratica eles de maneira segura, Sim. porque você se certifica, você testa, você aprende. E de alguma maneira o medo te mantém vivo também. Exato. Então, né? A partir do momento que você começa sabendo o teu repertório e o que te torna único, e você começa de um lugar que você se sinta seguro, mas sabe que você tem que experimentar ao longo do tempo, à medida que a consciência vai acontecendo, você vai incorporando outras coisas. E é por isso que eu falo E aí, de repente, você estoura porque você achou alguma coisa que não era sua tese original. Exato. E é o que eu falo. A rede social, ela é personalíssima. Esse feeling, só a pessoa que cria o conteúdo, não é uma agência, não se terceiriza sucesso e crescimento na rede social. Você usa ferramentas e ferramentas passam por uma agência, pode ser uma ferramenta, um editor, tudo isso é ferramenta, mas em algum momento eu acho que foi confortável para as pessoas acreditarem que essas pessoas resolveriam o problema e não resolvem. Porque se você tivesse uma varinha mágica que batesse na cabeça e desse sucesso infinito, você ia bater na minha cabeça ou na sua? Eu ia bater na minha. Óbvio. Lógico. Então é isso. Então as pessoas acreditam, não, ele vai me deixar famoso. E se a gente estava falando, essa é uma ótima pergunta. Eu estava tendo uma discussão com um executivo que ele anda com pessoas muito famosas e ele acredita que executivamente ele vai receber autoridade por andar com famosos. Eu falo para ele que a autoridade não se transfere. Não. Você pode transferir seguidor, a autoridade jamais. Eu acho que assim, você consegue gerar descoberta em cima de você por você estar com pessoas, com audiência. Seu conteúdo não só que daí você tem que ter algo a mostrar. Exato. E aí volta essa questão da originalidade, consistência e tudo mais. Daí as pessoas podem ficar e se identificar com você. Exato. Mas tem que ter o seu conteúdo. Não, eu não vou fazer conteúdo. Eu quero ir num podcast de um cara muito grande e eu vou fazer uma entrevista lá e vou ficar famoso. Não vai. Won't happen. Não vai. E ele ainda acredita nessa forma. E tá tudo bem. Eu acho que tem muita gente que acredita em muita coisa. E, novamente, eu não acho que... É um mundo de poucas certezas. Pode acontecer. Sim. Por alguma coisa, ele pode falar alguma coisa. Agora, eu tenho uma visão, Léo, e você tá nessa jornada há muito mais tempo do que eu,
que me parece que a velocidade com que você cresce é a velocidade com que você desce. Então as pessoas que vão na rede social e vão crescendo, chega um momento que dá uma exponencializada, Sim. elas tendem a ir mais longe do que aquelas pessoas que, pum, estoura do nada. Porque é o que eu falo, parece que foi um meme, sei lá, você cantou Caneta Azul, Sim. né? Até que ele tá aí, ele é o super meme, né? Mas, Sim. pô, tô com todo o Nicolas Cagezinho e tal. Eu assinei acho que o primeiro contrato de patrocínio do Caneta Azul. Porque a Bic de caneta é meu cliente. E sim. quando estourou o meme dele, a Acabou, primeira pum. viagem que ele saiu do Maranhão e veio para São Paulo para ir no programa do Rodrigo Faro, final de 2018, se não me engano, porque era 1 ou 2 anos antes da pandemia, o CMO da Bic, ele me ligou. Era uma sexta-noite, aniversário da minha filha, eu tava jantando com a minha família, ele me ligou, 9 da noite, falou, Léo, a gente tem que pegar esse cara E fazer ele assinar o contrato. antes que a Compactor e outras marcas de caneta assinem. Porque era caneta azul, azul caneta, tal, né? Era um bom contrato? Conta de milhões, né? Da Bic comigo, né? Sim. E daí, e que é até hoje, né? Porque a Bic é meu maior cliente, tá 6 anos comigo, né? Sim. E daí eu fui descobrir onde que o cara tava, acionei advogado, começamos a fazer minuta de contrato, redator começando a fazer o jingle em cima do Caneta Azul, caneta da musiquinha e tudo mais. Aí a gente descobriu o contato do empresário, aí me falaram onde que era, aí eu fui até o Largo do Arocha, onde ele ia estar hospedado, porque no dia seguinte cedo ele ia pegar o voo de volta para o Maranhão. E aí a gente marcou, eu fui domingo, 6 horas da manhã pro Largo do Arocha, com um contratinho para ele assinar, obviamente. E ele assinou? Assinou. E foi um bom contrato para ele? Foi, porque ele ficou. A gente ajudou a Com exponencializar certeza, o que ele viveu, eu né? lembro disso. Eu lembro disso. Então, off-topic, mas enfim. Não, é dentro do topic, porque é um cara que cresceu em cima de uma Isso. situação, ele ainda está inativa, tem Isso. tal, não sei o quê, mas provavelmente hoje ele não gera tanta receita quanto ele gerou no boom. Exato. Acho que existe isso, cara, o crescimento muito rápido gera um decrescimento muito rápido, um esquecimento muito rápido, porque eu vejo pessoas crescendo em cima de fórmulas, ou algo que foi feito. Eu não quero citar nomes assim, a gente citou o nome dele, mas tem outros. Por exemplo, vou pegar um personagem, Karen Kardashian. Bombou, mas ele não soube ir transformando o conteúdo dele. Sim. Ele tem uma boa base de seguidores, mas eu não entendo que ele tá monetizando aquilo. Sim. E aí eu já falava isso há alguns anos, que eu falava, quando começou o boom, muitas pessoas com 1 milhão de seguidores, o brasileiro gosta de seguir as pessoas. Sim. Né? Eu tenho uma tese sobre isso. E aí eu falava, cara, a gente vai ver em alguns anos, isso eu falava acho que, sei lá, em 2019, né, amor? Eu falava, em alguns anos você vai ver contas com milhões de seguidores no ostracismo digital. Sim. Elas estão ali, elas têm like, São zumbis mas são digitais, zumbis, né? porque Sim. elas não geram, não remuneram, não Sim. engajam, Sim. viram os Titanics, É. o navio que afundou. Eu acho assim, ó. Eu acho que não tem uma regra, mas o que eu vejo é, quando a pessoa tem um boom por conta de um fato específico, um acontecimento, e a pessoa foi alçada à fama, né? Dá um exemplo de Big Brother, por exemplo. A Evento pessoa gerador, fica- O evento gerador, né, é uma grande mídia, ou um acontecimento, um meme, seja o que for. A pessoa é descoberta. Beleza. Se a pessoa tem substância, Ela fica. ela fica. Poucos Entendeu? ficaram. Então, se a pessoa é muito boa, algumas pessoas transcendem e viram conhecidas depois, mais porque elas fazem, pelo que elas são, do que o fato gerador. Do que o fato gerador. Então, tem ex-Big Elas ficam Brothers, maiores que o fato como a gerador. Grazi, Sabrina, ninguém, às vezes, as pessoas não lembram que a pessoa passou pelo Big Brother, Não. porque a pessoa ficou maior do que aquilo, porque Sim. ela tinha a essência para isso. Sim. Né? E eu acho que isso acontece em qualquer lugar na rede social, inclusive. Muito bem colocado. E, cara, por que quando você vai lá nos Estados Unidos e você vê grandes produtores de conteúdo, infoprodutores, esses caras não são famosos. Eles faturam milhões e tem 20, 25 mil seguidores, 10 mil seguidores faturando milhões. Sim. Certo? Por que o Brasil, o cara que cresce com autoridade, em algum momento parece que ele tem que se transformar numa celebridade ou num influencer, a gente estava citando um caso aqui especificamente, ou num influencer, para se manter crescendo? Puta, eu acho que isso tem a ver com a cultura do brasileiro também, viu? Maravilha. Porque eu acho que o americano ele já tem uma cultura mais pragmática, de gerar resultado, né, gerar receita e tudo mais. E o brasileiro, ele associa muito a fama e a exposição como um subproduto ou colateral, né, de você ser bom em alguma coisa, entendeu?
Então eu acho que a cultura do brasileiro e a vaidade e o ego, acho que jogam um jogo em cima disso. Total, eu tenho a mesma visão. E eu acho que para algumas pessoas existe um momento certo em que isso deve ser feito. E eu vejo muito influenciador por autoridade querendo virar influenciador e erra o timing. Força a barra. Força a barra. Sim. E eu falo, gente, desejem, para profissionais, né? Desejem ser Hot Topics nichado. Porque você vai faturar muito. Exato. Você vai abrir muitas portas profissionais. A rede social vai levar você para lugares que você não chegaria a pé. Né? Sim. Porque a informação é muito rápida. E esperem para entender se isso acontece ou não. Porque esse nível de fama tem um preço. E às vezes eu vejo contas muito grandes e pessoas que têm essa questão de eu preciso continuar crescendo, tendo uma mudança de conteúdo muito forte. Ficam reféns. Exato. E, gente, você lida com pessoas famosas, eu também. Muita gente acha que a fama é um paraíso. A fama não é um paraíso. Eu lembro quando as pessoas falavam, mas a vida da influenciadora é muito fácil. Eu falo, fica um dia do lado de uma influenciadora de ponta que você não vai aguentar meio dia dela. Exato. Ela aguenta o dia inteiro. Exato. Você não vai aguentar meio. Mas é fácil. Não mesmo. Né? Então, existe essa romantização, como a gente já falou aqui, de certas profissões. E a vida do produtor de conteúdo não é fácil, porque você está lutando contra números o dia inteiro. Exato. E a necessidade que as pessoas precisam de engajamento. Então, eu vejo alguns influenciadores e algumas pessoas, principalmente vendedor de infoproduto. O cara chega num certo ponto, o cara parece que ele... tem uma dinâmica lá no Instagram, gente, que você perde um percentual da sua base organicamente. Então você precisa cada vez mais adquirir mais seguidores para você cobrir esse gap e continuar crescendo. Então, e aí você tem bloqueio criativo. Tudo. Sabe, você tem que publicar, você tem que criar, cara, e aí você fica refém do algoritmo, porque se o algoritmo andar para trás depois para você recuperar o momento é difícil. Então, é um problema. Então, é muito melhor você ser muito bom como autoridade de um nicho do que você querer estourar a bolha. É mais confortável. Muito mais. Eu outro dia várias vezes já entrevistei pessoas muito boas nos seus segmentos e mais de uma vez escutei as pessoas falarem quando elas entenderam a equação do jogo, né? Eu só preciso ser relevante para 10 mil decisores do meu segmento. Exato. Só. Eu ainda falo menos. Eu falo, cara, se da minha base 1.000 pessoas quiserem comprar meu serviço de forma continuada, eu não preciso mais me preocupar com o dinheiro pro resto da vida. Exato. Exatamente isso. E é isso, né, o Kevin Kelly, que foi o primeiro editor da revista Wired, que é um baita pensador sobre a economia criativa, ele fala, você tem que construir 1,000 true fans. Você tem que construir 1.000 fãs verdadeiros. Porque esses caras vão comprar tudo que você faz. Eu tava mostrando para uma pessoa, mostrando performance de vídeo no Instagram. Vídeo técnico, que tem ali a roteirização de meio para fundo de funil, que já é mais modelado para compra. Aí a pessoa viu lá o dela e falou, Rô, mas aqui ó, tem 2.000 views, mas aqui no final tem 30% só de pessoas que ficaram. Eu falei, essas 600 pessoas aqui são leais. Sim. É com elas que você tá falando. Essas são as quentes para você ter um CTA mais. Se ficou 10, e 30 é bom, hein, lá no final, hein? Se ficou 10, você tá falando com 200 pessoas. Imagina se essas 200 pessoas quiserem comprar você. Você consegue atender as 200? Não. Eu falei, então tá bom demais. Entende como você vai fazer elas agirem. Eu vejo muito isso, trazendo para o nosso formato de podcast. É o click-rod, né? Eu vejo para o formato de podcast, eu fico olhando quais episódios geraram mais retenção até o final. Que legal. Aí eu falo, puta, são esses temas que minha audiência quer ver. Sim. Entendeu? Uma das técnicas que a galera usa em podcast quando vai entrevistar é ver os conteúdos dos convidados que viralizaram e trazer os mesmos tópicos. Isso, exato. Eu faço isso às vezes, mas às vezes eu gosto de deixar a conversa livre para ter conversa nova. Traz o tópico, mas deixa freestyle ou faz a sua identidade. Porque às vezes o que viralizou para uma audiência específica não é para sua. Não viraliza para mim. E cara, falando de podcast, né, você tem uma experiência vasta em podcasts. E para quem não sabe, ele também faz podcasts corporativos. Sim. Como que tá o mercado hoje de podcast no Brasil? Eu vi uma frase esses dias dizendo, novamente, não vou fazer podcast, todo mundo tá fazendo. Já houve uma fase em que todo mundo foi corretor de imóvel, todo mundo foi DJ, todo mundo foi chefe de cozinha, todo mundo foi sommelier, todo mundo foi barista. Certo? Você sabe mais ou menos o que eu estou falando. Existem momentos de moda. E eu sempre digo, se você é uma dessas profissões, ou se você gosta disso, fica tranquilo
que na hora que balançar a árvore só vai ficar Quem é bom. quem é bom. É, E sempre nos mercados a árvore balança. sim. Então, se você sai de uma perspectiva, cara, você está me trazendo aqui que você faz podcast há 14 anos. Sim. Né? Então você é uma autoridade no assunto por Se procurar no experiência. YouTube lá, meus primeiros podcasts, cabelo preto, jovem. Eu tenho cabelo preto também, tá escondido. Mas tá em algum lugar aí que a gente não tá vendo mais. O Sim. Arthur bota a luz perto de mim pra eu ficar com o cabelo mais branco. Ele Não, faz mas de você não se propósito. sente melhor hoje do que há 15 anos atrás? Com certeza Eu me absoluta. sinto muito melhor hoje. Eu me sinto de mais. verdade. Eu também. Isso não é, De não é verdade. conversa pra boi dormir, não. Eu realmente sinto me no sinto. auge do cognitivo e do físico. E a minha grande preocupação agora é longevidade com qualidade, né? Que é uma coisa que eu estudo muito. Quando a gente estava brincando lá fora do TRT e da testosterona, Sim. mas é exatamente isso, entendeu? Eu falo que pra gente, e eu falo isso muito pros médicos que eu atendo lá e tal, eu falo, gente, uma das pautas muito quentes para um público de alto nicho é performance. Sim. Como que você trabalha a performance? Um cara, eu esqueci o nome dele aqui agora, eu vou lembrar daqui a pouco. Ele é um médico cirurgião plástico, ele só fala sobre neurohacking. Uhum. Só fala sobre hacking. Sim. De alimentação. O Nootrópicos. Toledo adora Sim, esse sim, assunto. Ele sim. estuda muito sobre. Foi Eu incrível troco sobre aqui. esse tema com ele há 10 anos. Sim, Então, o lance do biohack sim. pré... Dr. Duprá. Aham. Foi o primeiro cara que eu vi trazendo esse tema. Uhum. Há mais ou menos uns 5 anos atrás. Você conhece ele? Não conheço, coisa de nome, mas eu nunca estudei o conteúdo dele. Eu vejo muito conteúdos de fora, né? Então, Sim. Peter Attia, né, com Outlived, né, o livro sobre longevidade e performance. Estudo muito hack de sono, nootrópicos, né? Eu quando começou biohack, né, nos Estados Unidos, com Bulletproof Coffee, com nootrópicos, isso há 10 anos atrás, eu já estava experimentando isso também. Mas hoje, mais do que nunca, eu vejo mais hoje a necessidade desse equilíbrio, sabe? De performance mental, física, mas olhando para longevidade também. E trabalhar muito cognitivo, né, cara? E assim, esse dia a dia que a gente lida com uma enormidade de informações. A gente estava tendo um papo aqui antes de começar, que se uma pessoa que não entende, não ia entender nada do que a gente estava falando, Uhum. porque a gente está falando sigla o tempo todo, a gente está falando Verdade. percentuais o tempo todo, Uhum. e obviamente muita gente acha que tudo isso vai virar uma avalanche, mas a gente tem uma equação nova de cognição chamada inteligência artificial, Exato. que é o cognitivo hacking, né? Que a gente estava falando, cara, para modelar alguma coisa, isso levava 1-2 dias. Eu demorei 1-2 dias montando um prompt que modela para mim as coisas em 1 hora. Só que eu modelo em escala. Sim. Eu modelo para várias pessoas. Eu não gasto mais 30 dias, eu gasto 30 horas para fazer a modelagem, Uhum. né? Como que você está vendo o mundo da inteligência artificial para o marketing e para o mundo? Eu vou começar na inteligência artificial e depois a gente volta pro podcast, tá? Porque Maravilha. eu levei pro Nootropics e Não, tudo aí a mais. gente volta. Mas o que eu vejo? Hoje a gente está no momento de educação e upskill em relação à adoção de uso de ferramenta de inteligência artificial de plataformas N, né? Então a gente está muito mais no momento de usar a inteligência artificial como copiloto, esse no momento agora, né? Antes, né, da catástrofe de algumas profissões, de mercado de trabalho, dessa ruptura que a gente está há pouco tempo disso acontecer também. A gente estava né? falando sobre isso. Hoje a gente ainda precisa chegar lá e botar o Mojo lá, fazer o toque humano Exato. para terminar de consolidar. Em quanto tempo você acha que isso vai acabar? 2-3 anos. Ou seja, A quem janela é não essa. está usando inteligência artificial, comece a usar. Eu estou com uma consultoria nesse momento na minha empresa, na Incuba, olhando como que eu vou reorganizar áreas e processos para fazer upskill de AI em todas as áreas, desde a gestão de projetos, atendimento, criação, tech, mídia, CRM e tudo mais. Então, como é que eu faço todos os meus profissionais usarem cada um da sua forma, plataformas de AI como copilotos para aumentar a produtividade, para que eu possa escalar o meu serviço sem aumento de headcount, né? E é aí que eu vou ganhar uma janela de tempo competitiva em relação a agências médias e grandes, que tem muito status quo envolvido em fazer downsizing de tamanho e de salário e tudo mais, né? Então eu vejo que tem uma janela de tempo de 2 anos a 3 no máximo, que dá para ganhar muita eficiência e ganhar mercado de players maiores do que eu. Esse é o curto, médio prazo. Aonde eu vejo... Em vários mercados, tá? Vai acontecer Não, isso. eu vejo exatamente isso que você está falando.
E uma coisa que a gente vai ver vai ser empresas enormes com poucas pessoas trabalhando. Sim. Isso vai acontecer. Exato. Então, por exemplo, lá a gente está montando um projeto, Léo, que a gente vai... basicão. A gente traz o lead pelo Instagram, vai para o ManyChat, joga para o site, vai para uma ferramenta de agendamento, já faz a qualificação por questionário, vem para o closer. O closer é o quem fecha. Sim. Vai fazer que a gente vai traduzindo, que para a gente é tudo óbvio aqui, mas a galera às vezes está assistindo e não capta. O closer é quem vai fechar a venda. Essa reunião é online gravada. Dali sai um protocolo já para o ChatGPT transcrito. Dali tem uma modelagem de prompt que eu já pego o que eu quero, vou pegar as dores, desejos. Gente, vou até qualificar o pitch. Vou qualificar se o cara está afim de propensão de compra. Cara, isso é uma ferramenta de gestão de pipeline é absurdo. Você traz isso, joga direto no CRM e cria a régua de contato. Exato. Esse cara tá muito quente, você tem que voltar ali um dia. Esse cara não tá tão quente, você tem que fazer mais uma reunião com ele. Com uma pessoa só. Com uma pessoa, porque essa pessoa vai fazer 10 reuniões por dia, que eu acho muito para um vendedor, mas um vendedor bom faz até mais. Mas vamos pensar o seguinte, para chegar a 10 lá, vão ter 50 formulários, para ter uma qualificação de 20. Gente, a escala, 50 formulários. Tem 500 pessoas que clicaram no link. Sim. E tem, por 100, 500, 50 mil pessoas que viram o anúncio. Sim. Faz sentido? Faz, totalmente. Então você vai ter 50 mil pessoas, para cada 50 mil pessoas que venceu o anúncio, você vai precisar ter um closer. Sim. E o resto vai ser inteligência artificial. Perfeito. Antigamente... Cara, só para qualificar, você já precisava de uma pessoa só para qualificar. Você precisava de uma pessoa para não sei o quê. Uma pessoa para ligar. Eu trabalhei em banco na época que a gente fazia a régua. 50 ligações, 5 visitas, um contrato. Qual que você acha que vai ser o efeito de curto prazo para contact centers, né? Porque é puramente trabalho braçal, né? Isso que eu tô falando, muita gente fala, a gente tá... Scriptado, né? A gente está implementando isso lá. Não estamos tão rápido quanto eu queria, porque o mundão tá rodando, acontecendo. Sim. Mas é isso. E já tem empresas que usam isso. G4 usa esse modelo já. Sim. E, gente, o que eu estou tentando fazer na Pod Factory, com todo aquele você funil, estava comentando isso, né, com a gente. É similar a isso. Eu estou um pouco menos sofisticado ainda, mas o que eu, Toledo, a gente está vendo com o nosso time é exatamente isso. Né? Fazer toda a gestão de funil automatizada, AI, uma pessoa só. Uma pessoa só vendendo. Porque já vem qualificado. Exato. E vou te dizer, e eu acredito que daqui a 5 anos nenhuma pessoa vai ter. Ah, com certeza. Você vai ter um chatbot muito bom, já tem lá fora isso, né? Conversando com a pessoa e fechando ali com ela. Eu enxergo, de tudo que a gente está falando sobre AI, eu enxergo o curto e o médio prazo, as alavancas de oportunidade que a gente pode surfar. Eu só estou vendo a oportunidade agora. Exato. O meu desafio é enxergar um pouco além do médio prazo e a gente vai ter que ir vivendo para entender aonde que a gente continua surfando as novas tendências, né? E o que vai ser eliminado totalmente. Como mercados, como oportunidade e tudo mais, para a gente também não se acomodar e de repente a gente ver que até o que a gente está fazendo foi substituído, entendeu? Sim, eu vejo de uma maneira em que a nossa geração não vai abrir mão do contato... Eu sou mais jovem. Há controvérsias. A gente vai descer lá na portaria, vai bater as carteiras de... Ele parece mais jovem, isso é um fato. É o ácido hialurônico. Ácido hialurônico, tá vendo? Depois você tem que dar o contato da sua dermato. Cara, na verdade, assim, tudo vai chegar num momento em que você vai olhar e vai falar para onde que o comportamento humano vai. Uhum. Eu quero hackear o Instagram. Amigo, aprende a hackear o cérebro, que é melhor. Porque em qualquer plataforma você vai dar certo. Mas a nossa geração, ela não vai abrir mão do contato humano. Uhum. Gerações de 35 acima vão trabalhar mistos. 30 acima e 30 para baixo vai adorar falar com máquina. Uhum. Porque máquina erra menos. Uhum. E a tolerância ao erro das pessoas é muito baixa. Porque foi criado através do algoritmo um mundo onírico perfeito para essas mentes. Certo. Então elas não conseguem lidar com o mundo caótico como ele é, porque na rede social dela é customizado para o gosto. E o vício ao estímulo rápido e dopamina rápida, né? Exato. Então eu acho que
A gente vai ser talvez a última geração ainda que vai ter a inteligência artificial, mas ainda vai ter o contato humano, então muita coisa não vai deixar de existir. Mais para frente, muita coisa vai deixar de existir. Porém, muitas novas profissões vão surgir. Mas eu vejo futuro. Renda universal. Eu vejo a mesma coisa. As pessoas... Um redesenho geral. Praticamente o dia inteiro usando devices no olho e vivendo num mundo metafísico, com tudo que você imaginar. Sim. A gente estava lá falando esses dias sobre OnlyFans, né? Uhum. Que o cara vai lá no OnlyFans, ele acha que ele tá falando com a mulher lá no WhatsApp. Não tá, meu amigo. Não tá. Já é IA aquilo. Então aquela mulher atende milhões de pessoas. As pessoas vão ter relacionamentos com avatares de IA usando uma roupa ou algo neural que vai criar toda a sensação. Sim. E quando você vê... Ou seja, você vai transar com IA. E quando você vê os robôs... Você acha que isso vai ser possível? A galera transar com IA, neurologicamente falando? Eu acho que sensorial? Eu acho que sim, também. mas acho que antes vem robôs... humanizados. Com AI, conforme a gente já está vendo os robôs da NVIDIA, da Tesla com AI, porque antes os robôs eram programados, né? E agora o robô ele tem aprendizado de máquina, aquelas coisas todas. E quando você junta esses dois mundos, né, o mundo do sexo com o mundo de robôs e AI, você cria... Catastrófico, eu então acho. Para a saúde mental humana vai ser catastrófico. Mas acho que vai ter gerações futuras que o relacionamento vai ser com robô. Com robô. Com características humanas. Exato. Né? Isso me apavora um pouco. Apavora, mas é o que vai acontecendo. E como que você está usando IA no teu podcast? Cara, coisas relativamente básicas de organizar os dados e entender quais são os momentos e temas dos meus episódios que estão dando mais engajamento. Através de métrica. Através de métrica. Eu decupo muito, né, através de AI, quais são os momentos-chave do episódio, dou uma olhada e depois isso viram os capítulos, que depois eu analiso para entender o que isso pode gerar de insight para futuros convidados, porque eu acho que sequenciação de convidados que fazem sentido para a tua audiência, para fazer essa audiência de inscritos ou de engajados com o seu podcast voltarem para assistir outros episódios é uma das grandes sacadas. Que é o podcast nichado. Porque assim, qual é o desafio, cara? Gerar watch time. Entendeu? Sim. Então gerar tráfego, gerar inscrito. Tempo de tela, né, cara? Exato. Isso tudo você consegue com mídia paga para dar uma turbinada e tudo mais. Mas o watch time com qualidade, você só consegue entendendo o que está acontecendo com aquela audiência, com seu nicho, seu conteúdo. Né? Então, esse jogo do YouTube eu acho muito legal quando você consegue decifrar e começa a ver a bola de neve sendo criada e ela começa a andar e você começa a entender os fatores que você está analisando dos dados. É o que aconteceu comigo depois de 3 anos. Gente, ele falou isso e eu ia puxar essa pergunta se ele não falasse. O cara é expert em podcasts. Levou 3 anos para pegar. Levou 3 anos para pegar. Levou 3 anos para pegar. Então... O que virou a chave foi... Primeiro que eu estava muito no piloto automático nos primeiros 3 anos. E eu estava publicando um episódio longo, botando uma capinha lá só com a foto da pessoa e o nome e tudo mais. E beleza, o conteúdo longo tem qualidade. Mas isso não basta. Né? Você tem que ser descoberto. Sim. E para você ser descoberto, tem N formas. Né? Tudo bem, você pode usar os cortes, as redes sociais, mas a taxa de conversão de conteúdo curto, vídeo curto nas redes sociais para o conteúdo longo é baixíssima. Baixíssimo. Então, como é que é o jogo do conteúdo longo, que é onde você vai atrair patrocinador, monetização e tudo mais, tá? Eu acho que é entender a audiência, gerar watch time, né? E fazer o orgânico crescer e pegar atração em algum momento. Para mim, o jogo virou quando eu coloquei o trailer. Agosto do ano passado. Legal. Eu ouvi um podcast seu com o Toledo, lá no estúdio dele. E você falando bastante sobre isso, né? Eu tenho um episódio, conta essa história pra gente. Como que você monta o trailer? Vamos lá. Eu primeiro, estudando, curioso que somos, né? Sim. Eu via muito o que estava acontecendo com o Diary of a CEO, do Steven Bartlett, que é um dos investidores do Shark Tank UK. Tá. E ele é super jovem, ele tem 31 anos neste momento, mas quando ele tinha 20 e poucos anos ele criou o podcast. E ele falou, cara, já tem Joe Rogan, já tem tanta gente, como é que eu crio um podcast que vai crescer? Né? E ele falou, puta, minha hipótese vou fazer um trailer igual filmes de Hollywood fazem para atrair atenção pro filme principal. Com drama, com storytelling, e ele com contratou highlights, um cara que era um editor da Disney. Ele contratou, só, né?
Ele começou a montar o time dele e hoje ele tem umas 8 pessoas. Ele tem uma pessoa só de teste, uma pessoa só de 2 pessoas só de trailer, uma pessoa de business growth. mesmo. É que as pessoas não veem essas atividades como business. A gente olha como business. E ele tem o Behind the Diary, que é outro canal que ele fala tudo o que ele faz por trás do podcast dele. Ou seja, ele dá receita. Ele dá receita. Gente, não tenham medo de botar o seu conteúdo no mundo. Porque tem um cara que bota tudo e as pessoas não usam. E não As vão pessoas fazer têm igual, curiosidade. porque os ingredientes que você tem na tua mesa é diferente dos ingredientes que ele tem na dele. Com certeza, porque somos pessoas diferentes. Então não tem que ter medo de, não, vou gerar concorrente. Cara, primeiro que o cara tem que executar e saber adaptar para a realidade dele. Exato, que é o mais difícil. 0,1% sabe fazer isso. Que é o mais difícil. E, cara, nessa jornada, assim, você com certeza entrevistou pessoas incríveis. E se você pudesse voltar no tempo, você pegou a época do crescimento dos podcasts de entretenimento. Uhum, Se você pudesse voltar no tempo, você continuaria fazendo um podcast nichado, uhum, que o seu podcast é nichado, uhum. ou você partiria para o entretenimento e tentaria fazer aquilo ser uma empresa maior? Eu faria nichado e faria virar uma network de podcasts nichados. Ou seja, um grupo de canais e modelos. Sim. Como que você vê os modelos, né? Quando a gente fala de construção de conteúdo, hoje a gente está vendo muito isso. A gente está vendo muito já mesa tipo telejornal. Sim. E a gente está testando um novo modelo agora lá no estúdio, que é um estúdio Talks, Uhum, que é sentado no sofá, uhum, dentro do estúdio. Ele já é mais livre, ele já não tem a preocupação da acústica perfeita. uhum. A gente quer uma coisa mais descontraída, outros modelos. O que você vê aí de novos modelos de conteúdo que podem surgir? O que você apostaria, que você acha que vai ser legal no próximo ano? Cara, eu acho que não depende do tipo de cenário e do ambiente que você tá. Muito bom. Eu acho que não é esse o segredo, Tá. tá? Eu acho que na essência é um host com muito repertório, com Sim. empatia, com habilidade Sim. de comunicação Sim. e depois você acrescenta essas camadas técnicas em cima. Tá. Né? Eu acho que a camada de produção é muito importante, mas ela não é determinante. Sim. Eu acho que o que é determinante é a base, a consistência e depois algumas técnicas de distribuição de conteúdo Tá. para gerar tração. Sim. Entendeu? E aí estratégias de growth e tudo mais. Mas eu acho que, por mais que eu seja dono de estúdio, eu acho que ele é o pedaço da equação que ele é relativamente indiferente se você faz um estúdio A, B ou C, tá? Faz muito sentido porque o estúdio é commodity. O conteúdo não, Sim. né? Sim, você pode gravar no melhor estúdio do mundo E não ficar bom. e não pegar tração. E não pegar tração. e ter 10 views. No Brasil, quem são os 3 podcasts que você mais gosta? No Brasil, putz, cara, difícil, hein? Eu vejo muito podcast de fora. Cara, eu vou dizer, eu gosto do podcast do Toledo, não porque Sim. ele é meu amigo e sócio, porque Sim. ele traz profundidade em temas que eu tenho empatia e que faz parte do meu radar. E é variado, né? Os temas são variados. Né? Cara, mas são temas relevantes, assim. Eu vou falar um que, cara, nada a ver, mas é o que eu consumo. Sim, é o que você consome. Eu gosto do conteúdo de fitness. Sim, eu adoro. Eu gosto do conteúdo de Adoro. fitness, né? Então, e eu gosto de treinar e tudo mais. Apesar de não ter um físico de Mr. Olímpia, Sim, a gente nem tem tempo pra isso. mas aí dá pra colocar uns aditivos Dá. que acelerariam, mas a gente Dá. diminuiria a longevidade, né? Bastante. Mas assim, eu fiz um episódio recente com o Felipe Franco, né? Sim, eu adoro. É, Adoro o mundo do fitness. É. Principalmente os memes. Eu adoro os memes exato. deles. Então eu assisto muito Monstercast, que é um Tá. podcast do fitness, mas que Sim. fala sobre o esporte, sobre o lifestyle Sim, de puxar sim, ferro e tudo sim. mais. Que tá ligado pra gente com performance. Eu tava vendo uma entrevista da The Economist e tava com a seguinte pergunta. Por que o mercado financeiro americano, todo mundo tá querendo ficar seco, ripado, sarado? Porque é um movimento de performance. É um movimento de tudo isso que a gente está falando. Então, quando a gente vai lá e vê um podcast falando sobre temas análogos, Sim. que eu falo, a indústria médica aqui dos médicos no Brasil ainda não entendeu esse movimento. Esse movimento é muito forte, que é o do lifestyle e da performance. Mas eu te cortei. Aí você tá lá no podcast do Marcelo, no podcast da Fitness. Maromba
Cara, e curiosamente, por conta de ter gravado esse podcast com o pessoal do Fitness, um podcast da Maromba me chamou. Eu falei, cara, vocês têm certeza? Não, é que a gente quer que você fale de marketing nesse mundo. Que é legal, porque, eles são gênios do marketing. Bombou muito. Eles movimentam muito dinheiro. Muito engajamento. Muito dinheiro. Muito engajamento. Muito engajamento. Eles têm um dos maiores índices de engajamento entre todos os nichos. Sim. A área do fitness, né? Sim. E, cara, eu acho que eu citaria... Cara, talvez eu fale um pouco do Flow, cara, como mainstream, pra entender o que tá acontecendo no mainstream. Eu gosto do Flow. Eu conheci também. o Igor pessoalmente recentemente e bati um papo com ele. E gosto, cara. Ele por motivos diferentes, mas ele é o equivalente ao Joe Rogan no Brasil. Eu acho também. Você fez uma comparação muito boa. Eu acho que hoje ele talvez seja a maior persona ali de pluralidade. Uma crise. A crise, né? Sobreviveu uma crise. A crise. Souberam gerenciar. Souberam gerenciar. Eu não achei que ele talvez sobreviveria a essa crise. Porque ele era o Silent Bob, né? Isso. Você lembra desse filme, The Clerk? Ele era o Silent Bob. Eu achava que o Monark era fundamental e, enfim, aconteceu o que aconteceu. Ele segurou a onda e deu conta. E ele é muito parcimonioso, ele é muito adorável, ele é um cara que sabe conduzir, ele sabe fazer perguntas difíceis sem ser delicado. Bom... Assisto os Sócios também do Bruno Perini. É um dos que eu mais gosto. Eu e a Dani, a gente vê os Sócios assim. Gosto da forma leve que ele aborda temas profundos. O Bruno é um poço de cultura, né? Ele é. A forma que ele traz os livros que ele lê, as frases. Ele é muito inteligente. Sim, ele é um cara. Ele não tá ali por acaso, no sentido de que ele. Sabe, tem pessoas assim que você vê pela jornada e você vê pela história de transformação dele. Você fala, cara, o cara fez um balão para chegar onde estava, né? Você foi direcional, não, você foi para vários lugares, mas você já começou ali. O cara foi militar e tal, e chegou onde tá, né? Meu, tipo, muito talento, cara, a agulha do disco pulou e caiu na música certa, sabe? Isso. É bem a Boa história analogia. que eu sinto lá. Cara, estamos chegando ao final. Passa muito rápido. Gente, a gente falou de tempo de conteúdo, dá vontade de fazer conteúdo de 5 horas. Cada tema Mas derivaria não um vou assistir. episódio. Com certeza absoluta. Até Maromba, hein? Maromba, cara, eu adoro. Gente, eu adoro o conteúdo Maromba. Você já treinou na Ironberg, cara? Não, tô doido pra ir lá, mas eu tô bem frango ainda. Você também treina? Então vai pra Ironberg. Que tem a gente tem um desafio aqui. Então tem o Day Pass, né? Você sabe, né? Tem Day Pass lá. Tem Day Pass que custa R$100. Eu fui com minha esposa na segunda-feira de carnaval. A gente passou 3 horas lá treinando, vendo tudo. Cara, é uma Disney do fitness lá. Vamos lá, amor. É muito bom. Vai lá. A gente tem um desafio aqui, Léo. Vou contar pra você. A gente fez um desafio com um grupo de pessoas, que é o pessoal lá do escritório, o Arthur, o João, que é o nosso conselheiro legal, tanto meu quanto do Arthur. E são 200 treinos no ano. Mamão o desafio. Mamão o desafio. Mamão. Sim. E aí tem uma pessoa... Nem 4 treinos por semana pra chegar é 3.8, 3.9. Tem uma pessoa que tá lá dentro, que é um jovem que a gente falou que ele ia perder, e o cara tá na liderança e não sai da liderança, certo? Tá. Agora, são parênteses. O KPI é frequência, então o número 200, ou ele 200. também amarra um resultado, tipo, você tem que estar no máximo com 15% de IBF. O número. Eu vou fazer um particular do IBF. Tá bom. Tá? Mas isso aí é só pros fortes. Balancinha em casa de bioimpedância. Eu já tive 7% de gordura. Não sei se eu quero chegar lá de novo. Não, mas você tá bem pra 55. Né? Não tô? Tá bem, o pessoal, falei pra ele que eu tenho 55, ele falou, adequado pra sua idade. Né? E aí tem uma pessoa aqui que tá aqui no estúdio, que a gente não vai expor ela, claro, que ela fica assim, não, mas hoje eu pedalei, não, mas hoje eu passei com os cachorros, não, mas cara, é ferro, parceiro. Lembrei de mais um podcast rapidinho, Derivado Cast de entretenimento. Boa. Assisto esse sempre. Esse eu não conheço. Do Michel Arouca, que é do Série Maníacos. Esse eu não conheço. É porque eu gosto muito de cultura pop, games e nerd. Sim. Enfim, mas voltando. O desafio do... E aí tem uma pessoa que tá lá, ela tá numa fase hoje que ela precisa fazer 5 treinos por semana pra chegar ao final do desafio. E quem perder, Léo... E essa pessoa é um empreendedor serial. Isso? Você pode dar uma dica? É um empreendedor serial. Talvez ele esteja muito... Então eu tenho poucas escolhas para chegar em quem é essa pessoa. Tem poucas escolhas. Mas a audiência nunca vai descobrir esse grande mistério. Agora, quem perdeu o desafio, Léo, tem que botar quinhentão na mesa e a gente vai montar um almoço ali para os participantes no final do ano, uma confra. Perfeito. Eu já tô contando com 500. O leaderboard, quem é o líder? Você? Não, o líder não, é o nosso jovem.
idoso, Samuel, que tá ali dentro, que eu sempre fiquei lá enchendo o saco dele, e ele falou que ele ia ser o primeiro e ele tá na liderança. O cara é disciplinadíssimo. Daniela, segundo lugar. João Paulo Campos, nosso legal advisor. O cara montou uma estratégia para me passar, Léo, e eu nem sabia. A gente controla um dia, não, eu tô malhando bem de noite, porque aí eu vi que um dia você não foi, aí eu vim de noite pra você não ter tempo de ir. Só que a Eu falei, estratégia... eu nem tava te competindo. Só que a estratégia tem que combinar com os russos que você tem que executar, né? Quantas estratégias eu não montei no PPT e não deram certo? Quase todas. A estratégia que fica que não é executada é uma grande ideia presa num pedaço de papel. Eu boto todas as minhas mentorias lá. Cara, pra gente finalizar, deixa uma dica ou algum pensamento. Eu acho mágico isso que a gente faz, que daqui a 20 anos alguém vai assistir esse episódio. Tá, eu tenho uma frase que eu postei hoje no meu Stories, que é um pouco do que eu vejo que guia o que eu faço e que me dá o tesão de fazer o que eu faço, em qualquer frente que eu decido fazer. É a frase do Steve Martin, do comediante americano, que é: seja tão bom que eles não possam ignorá-lo. Exato. Entendeu? Então, eu acho que quando você é muito bom no que você faz, você fica curioso para aprender mais, a melhorar todo dia, e é esse efeito composto que vai fazer você ser o melhor ou um dos melhores no seu ofício, né? E aí, cara, não tem jeito de você não dar certo. Curiosidade, constância e boa vontade. Exato, essa frase resume tudo. Sim. Queridão, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Prazer enorme te receber. Aguardem o próximo Rodricast. Valeu. Aê!